Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer desse vídeo e que todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, hoje nós vamos estar falando de algo muito importante para as nossas almas, para a nossa salvação, para o nosso bem, para o bem de toda a humanidade. Hoje nós vamos estar falando do sentimento principal, que é o amor. Nós vamos estar entendendo o que é o amor. Se é um sentimento, se é uma virtude, ou se é um dom. Ou se é as três coisas junto. Perfeito? Nós vamos falar desse grande sentimento, se assim for. E como sentimento, nós vamos traduzi-lo na forma de comportamento, no sentido de ação, de prática. Porque o que nos interessa é a ação, o efeito do amor na prática. O que nós podemos fazer, na prática, através do amor, do sentimento. E usufruir as suas bênçãos, através da ação. Então, nós vamos estar falando do amor hoje em ação. Não somente um sentimento que nós devemos estar em nós e nós cruzarmos os nossos braços, e não praticar nenhuma obra, nenhuma ação. Não, mas nós vamos estar falando do sentimento principal, que é o amor, na forma de ação. Perfeito? Para começarmos, nós vamos estar lendo algumas passagens da Santa Palavra de Deus, que se encontra aqui no Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 14, vamos ler o verso 15 e 21, do capítulo 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, para começarmos aqui, nós lemos aqui esses dois versículos, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que quem o ama são aqueles que guardam os seus mandamentos, E então nós entendemos que o amor em ação é aquele que obedece à santa palavra de Deus. Então nós já temos um entendimento a respeito deste amor em ação. Mas vamos continuar para nós ir entendendo ainda mais. Perfeito? Vamos ler aqui ainda no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 15, o verso 9, o verso 10 e o verso 12. Vamos ler com a ajuda e a força de Deus. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Então, irmandade, nós vimos aqui nesses versículos que nós lemos, que aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus, de Deus, é o que o ama, E se nós guardarmos os seus mandamentos, nós estaremos amando Ele. E o Pai, o Criador, também nos amará, por nós amarmos e andarmos de acordo com a sua santa palavra. Perfeito? E o mandamento que Ele nos deixou é que nós nos amemos uns aos outros, tanto nós quanto o nosso semelhante, os nossos semelhantes, o nosso próximo. Perfeito? Então é isso que Ele quer de nós, que nós vivamos no amor fraternal, estimulando o amor entre nós, irmãos. Perfeito? Então agora nós precisamos, nós entendemos que aquele que ama é o que guarda os mandamentos de Deus. Então nós precisamos agora entender o que é o amor. Nós precisamos chegar na conclusão do que é o amor. Porque para nós amarmos, nós precisamos entender o que vem ser o amor. E para isso nós vamos recorrer à Santa Palavra de Deus,
na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a suprema excelência da caridade. Amor e caridade são sinônimos. Então, quando fala de caridade, está falando de amor. Quando está falando de amor, está falando de caridade. Perfeito? Vamos ler aqui. Do versículo 1 até o versículo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Glória a Deus. Perfeito, Irmandade. Aqui na leitura deste capítulo, dessa epístola aqui, nós podemos entender e compreender que no final só restará na eternal Jerusalém, para todos os que vencerem, somente a caridade, no coração de todos. Todos os outros dons cessarão. A fé, a profecia, falar em novas línguas, revelação, discernimento, todos esses dons que agora nós possuímos para nós podermos vencer e lutar e glorificar o nosso Deus, todos esses dons cessará, só restará a caridade. Né? E se nós não tivermos caridade, quando todos esses dons cessar e não for achado caridade em nós, ou amor em nós, aonde nós vamos parar? Para onde nós vamos? Porque lá no céu só vai entrar quem tiver a caridade no coração. Perfeito? E aí, se nós não tivermos a caridade, o amor, como vai ser? Nós entendemos aqui também que a caridade é um dom, né? É um dom. Como é a fé, como é a esperança, a caridade, que é o amor, também é um dom. Então, nós não teremos desculpa diante de Deus, né, por falar, eu não sabia o que era o amor, eu não sabia, né? Porque se é um dom, Ele coloca no coração das pessoas. O dom é perfeito, o amor é um sentimento perfeito, é um dom perfeito, né, que nós entendemos que é um dom, é perfeito. Então, se nós nos deixarmos ser guiados por este amor, por este dom excelente, então nós vamos fazer tudo certo, de acordo com a vontade de Deus. Né? Agora, se nós formos cruzar os braços, enterrar o dom, né? Então, nós não vamos conseguir ter fruto, nós vamos conseguir agradar o nosso Deus, o nosso Pai. Entendeu? Então, Irmandade, vemos também aqui que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, né? Até dar toda a nossa fortuna para os pobres, falar em novas línguas, ter tantos dons e tantas coisas mais. Se a gente não tiver a caridade, o amor, nada disso tem importância, nada disso vai ter efeito. Nós não somos nada.
E nós percebemos aqui algo muito interessante, que o amor ele é justo. O amor é verdadeiro, é a verdade. O amor ele é sincero, é como nós lemos aqui. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não se porta com indecência, não busca o seu interesse próprio. Ou seja, aquele que tem o amor, quando ele faz algo, ele está fazendo pensando em todo mundo, ou pensando em grande parte de pessoas, de outras pessoas, que aquela ação dele vai beneficiar a todos, né? Ele não é egoísta, então nós sabemos aqui que ele está pensando, não busca somente os seus interesses. Então o amor não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, né? É sereno, é bondoso, não é ser suspeita mal, ele não fica criando confusão, inimizade, é perfeito. Como nós poderíamos falar sobre esse sentimento tão grande, esse dom tão perfeito, tão excelente? Ele não trata com leviandade, mas trata com cordialidade, com mansidão, com temperança, com bondade. E não se ensoberbece, não se engrandece achando que é melhor do que todos. Mesmo que a pessoa tenha assim, uma formação, né, intelectual, acadêmica, profissional, ele não se ensoberbece, porque dentro dele está o amor, para aqueles que têm o amor e deixam o amor trabalhar na vida dele. Deixa ser conduzido por esse sentimento, por esse dom perfeito, né? Não é invejoso, porque ele quer ver o bem, tanto dele quanto das outras pessoas, do seu próximo, né? Então, nós conseguimos entender a perfeição desse dom, né? Ele é tudo de bom, né? E tanto é que ele é perfeito que restará somente ele no fim de todas as coisas. Perfeito? E então, irmandade, nós entendemos agora o que é o amor, né? Nós percebemos claramente quão grande é esse sentimento, esse dom perfeito, que tem que estar nos nossos corações para que nós possamos ser guiados por ele e nos deixarmos, né, ser envolvido por esse dom excelente. Perfeito? Vamos continuar lendo uma parte também aqui. Vou ler outra parte aqui, que fica na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, verso 7 ao 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. Então aqui na leitura dessa palavra, nós entendemos que nós precisamos amar o nosso semelhante. Nós vimos que Deus é amor, Ele é o próprio amor, Ele é a própria caridade, como nós lemos aqui, né? E se nós dissermos que nós amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, nós vimos na palavra aqui que nós somos mentirosos, né? E nós sabemos que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus, se não se arrepender, perfeito? Então, nós precisamos andar em caridade. Vimos aqui que lá no final, no juízo, no dia do juízo, vai restar a caridade. Nós vamos estar lá diante de Deus, e aí, quando Ele for cobrar nós, tudo que nós tivermos feito por meio deste corpo terrestre, e aí? Se nós tivermos a caridade, praticado o bem, então nós vamos vencer. Então, irmandade, nós entendemos claramente que o amor não há como defini-lo perfeitamente com poucas palavras, mas nós podemos dar algum sentido, né? Ou ele nos dá o sentido de que o amor é o bem, praticar o bem, andar no bem, viver no bem, né? E praticar toda boa obra diante de Deus e dos homens. Este é o amor em ação, né? Não imaginar, não, eu gosto, eu amo, mas não pratica, não faz obra, não pratica nada concernente àquele sentimento que diz que ama, né? Mas o amor é aquele dom que nós temos que colocar em ação. Porque o amor nos constrange a praticar o que é bom. O amor nos constrange a viver na santidade, na verdade, na justiça. Ele nos enche de toda a bondade, de tudo aquilo que é dele, né? E nós precisamos viver de acordo com a sua vontade. Perfeito? Nós vimos também que o amor tem que ser estimulado entre os irmãos. E nós vemos que no meio de nós vivemos cheio de necessidade. Necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades de diversas formas, né? Bens materiais, necessidade alimentar, de saúde, de tantas coisas, né? E vamos ler uma parte aqui que está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 35, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Glória a Deus. Aqui está dizendo, irmandade, que nós devemos entender que é melhor dar do que receber, porque aquele que dá está praticando o amor. Mas dá o quê? Seja o que for, né? Se for de coração, se for com simplicidade, com humildade, não para querer se engrandecer, né? Para querer se exaltar, para achar que é melhor, né? Então é válido, é por amor, né? Então nós seremos bem-aventurados, né? E na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 7, 8 e 11, vamos ler aqui, está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, ao que dá com alegria. Perfeito? Então vamos supor, você quer dar algo para o seu próximo, que você está vendo que ele está em necessidade. Então você tem que dar com alegria, não com tristeza, né? Você colocou no seu coração algo que você quer dar, então você dá com alegria, com amor, com prazer. Não fica com tristeza, angustiado, né? Ou achando que você tem necessidade de fazer aquilo. Não. Você tem o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, né? Então, se você for fazer alguma coisa, faça com amor, com prazer. Perfeito? E Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça. Aqui é a continuação dos versículos que eu falei, né? Abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças
a Deus. Então, irmandade, o que está dizendo aqui a Santa Palavra de Deus? Que se nós formos bons de coração, deixar o amor nos guiar, sermos guiados pelo amor de Deus, então isso vai nos resultar em fruto, em bem-aventurança, e muitos vão ver isso em nós, né? E vão dar graças a Deus, vão glorificar o nosso Pai, o nosso Deus, pelas nossas boas obras. Perfeito? Se nós fizermos por amor, né? Não por necessidade ou por querer aparecer. Também vamos ler aqui, na continuação, no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 1, 2... Mateus, capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Te recompensará publicamente. Glória a Deus. Então aqui, irmandade, nós estamos traduzindo a caridade, o amor, em obra. Então, se você quiser fazer uma esmola, se você quiser dar uma ajuda para alguém, né, você tem que fazer em segredo. Você não precisa falar para todo mundo. Aqui está falando, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, o que você está fazendo, a sua parentela não precisa ficar sabendo se você está fazendo para outro. Se você está fazendo para um irmão, os outros não precisam ficar sabendo. Se você está fazendo para um colega, os outros não precisam ficar sabendo o que você está fazendo, né? É nesse sentido. Você não precisa anunciar o que você está fazendo ou você está dando, né? Anunciar na rua, tocar buzina, como está dizendo aqui, tocar até trombeta. Aqui está falando de uma forma que a pessoa não deva se aparecer, se mostrar, mas andar na humildade, fazer porque você ama a pessoa, não porque você quer aparecer, né? Nesse sentido também, tem muitas pessoas que gostam de fazer caridade esperando a retribuição. Elas fazem porque elas pensam assim, eu vou fazer porque de alguma forma eu posso precisar também, e quando eu precisar, aquela pessoa que eu ajudei pode me ajudar, e pode ajudar ainda mais por cada gratidão. Então isso não é caridade, isso não é amor. Você está esperando algo em troca. E o amor é algo que você faz sem esperar nada em troca, né? Você faz porque você ama a pessoa, você quer o bem da pessoa. Porque aqui, como nós vimos, o amor é o sentimento do bem. O amor é o próprio bem, né? Então, se você espera algo em troca daquilo que você está fazendo, de esmola, de caridade para os outros, isso não é amor, é interesse, né? Então não é nesse sentido que a gente está falando, né? E também você não deve aparecer por achar que é melhor, isso é exaltação, né? Querer aparecer, né, para ter status, que falar, é uma pessoa boa, não é. Diante de Deus não é assim que funciona. Você viu que tem que fazer em segredo, né? Talvez alguma pessoa que vai para te ajudar, só você e aquela pessoa, ou se for você mesmo, só você, né? Então, e Deus te recompensará publicamente. Glória a Deus. Então, vamos ler na Epístola Universal do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 23, que está dizendo, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. O que está dizendo isso aí? Quando a gente for fazer, não seja o que for, seja esmola, seja ajuda, seja uma ajuda material ou física, você vai ajudar um colega seu bater uma laje, ou você vai ajudar, não sei, cada um tem as suas necessidades, então são N necessidades e coisas que a gente pode fazer. Então, a gente tem que fazer de coração, como se estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Na verdade, isso aqui não quer dizer que você não vá fazer para os homens, é para os homens que você deve fazer, os homens no sentido, o ser humano, homens e mulheres, né?
Mas você tem que fazer como se você estivesse fazendo para Deus, de todo o coração, com toda a bondade, né? Sem reserva, sem querer, colocar dificuldade. Eu vou fazer para aquele, mas aquele é um ser humano, aquele lá pode se revoltar, se virar contra mim. Não, você não tem que pensar isso. Você tem que fazer pensando que você está fazendo para Deus. E só assim você consegue agradar o Senhor, nosso Deus. Perfeito? Então, irmandade, é nesse sentido. Vamos ler também. Vou só pegar aqui. Caiu aqui uma parte aqui. Vamos ler aqui também. Na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 8, 9 e 10, que está dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha o que está dizendo a palavra. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Tá vendo? Não que você seja obrigado a dar esmola para ninguém ou ajudar ninguém. Está dizendo aqui, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, você tem que entender que você não deve nada para ninguém, a não ser o amor. Mas o amor nos impulsiona, nos constrange, nos estimula a fazer o bem. Porque o amor, ele é perfeito. Ele quer o bem, tanto da gente quanto de todos, se nós nos deixarmos ser guiados por ele. Perfeito? Então, irmandade, é isso. Vamos continuar lendo, né? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glória a Deus. Então, irmandade, nós vimos aqui que o amor extrapola você doar alguma coisa. O amor, ele torna tudo ao seu alcance perfeito. Por exemplo, você se torna perfeito se você deixar de ser guiado pelo amor. Tanto é que o amor é o vínculo da perfeição. A caridade é a própria perfeição, né? A caridade é o próprio Deus. Então, se nós nos deixarmos ser guiado pelo amor, pela caridade, então ela vai nos aperfeiçoando. Como nós lemos, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho. Ou seja, nós não vamos criar nenhum tipo de mal, nenhum tipo de tropeço para o nosso próximo. Nós não vamos ficar cobiçando nada que é do nosso próximo. Nós não vamos furtar, nós não vamos fazer nenhum mal. Porque nós vamos amar. Né? Nós vamos estar fazendo bem a nós mesmos e ao nosso próximo. O amor é perfeito em todos os sentidos. Né? Se essas pessoas da face da terra todas deixassem ser guiadas pelo amor, a terra se tornaria um paraíso. Né? Porque o que faz o mundo ficar mal, ficar ruim, é o mal que existe nas pessoas, ou que as pessoas deixam ser levadas pelo mal e praticar o mal, em vez de praticar o bem. Né? Então é isso. Vamos ler também a Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 14, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tá vendo, irmandade? Como nós lemos aqui no começo, lá em Romanos, que está dizendo lá, Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma, né? Mas aqui está dizendo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Como nós podemos entender isso? É o seguinte, é o amor que nos faz fazer o bem, né? O amor que nos capacita para toda boa obra. E essa parte que nós não devemos nada para ninguém, porque tem muitos espertos, muitas pessoas espertalhonas, que acham que por você ter o amor, então eles podem usar de esperteza para querer sugar de você tudo o que eles puderem. São chamados espertos. Em algum outro vídeo, se Deus permitir, eu quero falar sobre a esperteza, que é um pecado terrível. Aqui no nossos tempos, o esperto é chamado de estelionatário e popularmente como 171. É terrível,
São pessoas que usam da esperteza, da malandragem, para enganar as pessoas com mentiras, com falsidades, a fim de ter lucro, de ter ganho, né? Então, essas pessoas achar que nós somos obrigados, ou que as pessoas que têm amor são obrigadas a fazer ou dar tudo que elas têm para essas pessoas, estão enganadas. Porque nós não devemos nada para ninguém, né? Nós devemos só o amor, né? E mesmo se nós não dermos nada para ninguém, né? Mas nós andarmos no amor, não fizer nada de errado, e aquela ação nossa proporcionar o bem para todos, nós também estamos andando no amor. Mas o amor nos constrange a praticar, a criar obras, né? Então, como a palavra nós vimos, é melhor dar do que receber. Mas nós sabemos fazer o bem. Se nós não fizermos, nós estaremos pecando, como está dizendo a santa palavra de Deus. Então, irmandade, vamos ler também na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7, 8, 9 e 10. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Então, irmandade, tudo o que semearmos, também vamos ceifar. Ou seja, tudo o que plantarmos, também vamos colher, né? Semear é plantar, ceifar é colher. Então, tudo que nós fizermos vai vir. É uma ação proporcional. Aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Como está dizendo, Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Então, nós temos que fazer, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer pelo Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Pela força do Espírito de Deus. Pelo amor e pela bondade. Perfeito? Porque daí também nós vamos colher coisas boas, porque nós estamos plantando coisas boas. Então, não é que nós estamos esperando recompensa, não. Mas é uma consequência daquilo que nós fizermos. Porque não é só o mal que nós vamos colher. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito de Israel. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, aleluia. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. Então vamos repetir novamente esse pedaço. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. Vamos também... então é isso, irmandade. A gente precisa entender que o amor é esse dom excelente que nos capacita para toda a obra. E nós não temos que esperar do outro que ele tenha o mesmo sentimento que nós tenhamos para que nós começamos a praticar o que é bom. Praticar o bem, o amor em ação. Perfeito? Não é o sentimento que está nele que deva nos mover, né? Mover através da ação do outro. Não. É nós nos movermos através do poder, do amor, do sentimento que está em nós. Nós temos que mover pelo que está em nós, né? Que é o poder de Deus, o dom excelente do amor, da caridade. Perfeito? E se nós fizermos algum bem para o nosso próximo, como nós vimos, nós não temos que esperar nada em troca, né? Nem mesmo gratidão. Porque o amor não espera nem gratidão. O amor é um dom excelente, o amor é um dom perfeito, o amor quer ver a pessoa perfeita. Se aquela pessoa quer andar de qualquer forma, nós vimos que de qualquer forma não tem como entrar lá nos céus. Se ele não quer ter o amor também, o outro não quer ter o amor,
Ele está lutando contra ele mesmo, ele está se sabotando a si mesmo, né? Ele está lutando contra si mesmo sem saber. Porque agindo de uma forma errada, que não seja o amor, não conseguiremos entrar na Nova Jerusalém, no paraíso de Deus. O amor é um dom excelente e ele nos garante a vida eterna, né? Todos os dons vão cessar. Mesmo, nós lemos lá no 13 de 1 Coríntios, que mesmo que nós tivermos toda a fé, de maneira tal que transportasse até os montes, se nós não tiver o amor, a caridade, nada seríamos. Nós não somos nada sem amor, né? Então é isso, irmandade. Romanos, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, 21, está dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é o próprio amor. O caminho que a gente escolhe é o bem. O bem, fazer o bem, fazer caridade a nós e a todos à nossa volta, né? Então é isso, irmandade. E para finalizar, vamos ler aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então, irmandade, quem vai nos fortalecer, nos capacitar, é o próprio Deus. É Ele que nos guia. E por esse amor que Ele coloca em nossos corações, nós temos que glorificá-lo e exaltá-lo. E estimular o amor entre os irmãos. Perfeito? Deixar toda a esperteza, toda a maldade e andar de acordo com a santa vontade de Deus, no caminho da caridade e no caminho do bem. Não com palavras somente, mas por obra em ação. Porque o reino de Deus não é constituído só em palavras, mas em virtude do Espírito e por obra e em verdade. Glória a Deus. Então, irmandade, eu agradeço a Deus por essa força, por esse ensinamento. Espero que o amor esteja entre todos nós estimulado, o amor fraternal, o amor de Deus, e que Ele nos guie através do seu santo e glorioso Espírito. E nós vamos trilhar nesse caminho santo, que é a caridade, se assim for a vontade de Deus. Agradeço a Deus por tudo, espero que Ele abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus seja louvado. Amém.